Olá, meus queridos pais e graça a todos. Voltamos aqui com a terceira parte. Qual foi o sinal que Deus mostrou ao rei Acaz? E quem é o príncipe deste mundo? Esse é o título, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Convido vocês a participar e aprender um com os outros estes ensinamentos dos livros chamados do Antigo Pacto, também aprender as cartas do apóstolo Paulo, as 13 cartas, eu acredito as 14 cartas, e que vocês venham tirar suas próprias conclusões, lendo, acompanhando, porque aqui é o canal de conhecimento, o conhecimento na sua essência pleno, e nós aqui estamos passando esse conhecimento para que nós venhamos crescer e ter mais a mente iluminada, descontaminada totalmente da religião. Quero já agradecer aos queridos irmãos inscritos nesse canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Que vocês possam acompanhar os vídeos, tem muitos vídeos aqui no canal. Tem a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Tem a série Espíritos revestidos de carne e sangue. Temos vários vídeos, muitas variedades maravilhosas, categoricamente falando. Você é um convidado especial para estar participando aqui desse canal. Esse canal vem falando das escrituras, dos conhecimentos, dos fatos históricos. Esse canal está falando das histórias que aconteceu no passado, da Bíblia e outras histórias também. Vamos falar outras histórias que não aconteceram dentro das escrituras, como a história do Brasil, como a história dos impérios, das civilizações, né, dos povos. Aqui é um canal muito importante que vamos falar de tudo, com sabedoria, com entendimento, com cuidado, tudo levando e comparando com a Bíblia, com os livros apócrifos. Isso é muito relevante. Quero agradecer mesmo, de todo o meu coração, a mais de 80 irmãos inscritos nesse canal. Que você não perca tempo, só tocar na letrinha vermelha e você já está inscrito no canal. Inscreve-se no canal e vamos levando esse canal, fazendo esse canal crescer aqui nas plataformas digitais. Também tem muitos vídeos no Facebook. Ali eu parei um tempo de gravar no Facebook, mas sempre gravei vídeos, muitas visualizações, muitos colegas, amigos ali têm visto. Um abraço a todos os irmãos do Facebook, a todos os irmãos dos grupos, né, o grupo do Evangelho Eterno. É muito maravilhoso. Isso é importantíssimo para o nosso conhecimento. O conhecimento sem fermento, né? Porque muitas vezes os irmãos pregam o Evangelho da Graça e o Evangelho da Graça eles dizem que não tem fermento, porque eles acham que não pode ler os livros do Antigo Pacto, o mundo antigo, o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio, de Números, os livros dos profetas. Eles acham que não podemos ler, mas se nós não ler esses livros, aquelas revelações dos profetas, né? Como que nós entenderemos hoje o presente? Nós temos que ler sim, para nós entender a Bíblia por inteira, completa, plena. Não é esse negócio de ficar só nas cartas paulinas, que eles chamam de Evangelho da Graça, né, que foi revelado somente para o apóstolo Paulo, o mistério. Não, meus irmãos, o mistério já foi revelado lá no Antigo Pacto, principalmente pelos profetas, que era a boca de Deus falando, na boca deles mesmos, daqueles homens, né, aquelas autoridades. Quantas profecias se cumpriram, né, no Antigo Pacto, principalmente com a destruição de Jerusalém, porque foi para a destruição de Jerusalém. E o apóstolo Paulo foi revelado para ele, isso é bem interessante, no terceiro céu, de uma forma autível ou invisível. Deus mostrou e cumprimentou o apóstolo Paulo. Porém, o objetivo da revelação do apóstolo Paulo na Bíblia, nas Escrituras, foi para os gentios.
porque os hebreus já tinham os profetas que revelaram pelo próprio Deus. E os gentios não tinham a revelação, porque não tinham lei. Eles não tinham a lei de Moisés. Os irmãos estão entendendo? Então, isso é muito maravilhoso. Eu parei no capítulo 7 do profeta Isaías, capítulo 7 do profeta Isaías, e no versículo 5. Vamos continuar fazendo essa leitura para nós entender qual foi o sinal que Deus deu para o rei Acaz, o rei de Judá, e quem é o príncipe deste mundo. Eu quero ser breve, rápido e conclusivo nas minhas palavras, para que os irmãos entendam, né? E acompanhem também lendo aí o texto e contexto, o capítulo e os versículos, todos os versículos, para nós entender. O primeiro vídeo que eu gravei, essa terceira parte, ficou muito baixo. E eu fiz um resumo de todo o livro do profeta Isaías, para que os irmãos venham a entender quem foi o profeta Isaías, qual foi o ano, né, que foi escrito, cada capítulo, o que aconteceu, o que estava acontecendo naquela geração, naquele ano, com aquele povo. Então eu fiz aquele resumão. O áudio saiu um pouco baixo, mas os irmãos podem estar aí ouvindo, para que os irmãos entendam mais. Quero mandar um abraço mesmo a todos os queridos irmãos. Lembrando a vocês, antes de entrar no capítulo 7, versículo 5 em diante do profeta Isaías, quero lembrar vocês que vocês possam ter um ótimo dia, um excelente dia, uma boa noite, uma boa tarde, aqueles irmãos que vão assistir de dia, de tarde, de noite, até mesmo de madrugada, que vocês possam estar na paz plena do Criador. E que esses dias são os dias chamado aí pelo apóstolo Paulo, que ele falou dias maus, naqueles dias que eles estavam vivendo ali. Esses dias também são os dias das nossas gerações, da nossa geração, né? Dias difíceis, maus, e que nós temos que ter a confiança naquele que vive e reina pelos séculos do século, confiar nele, acreditar, não ter medo, mas ter cuidado. Não ter somente fé, mas também ter a razão e a fé. Quero pedir humildemente aos queridos irmãos, a toda a família brasileira que vai ver este vídeo, a cada irmão, irmã, evangélico ou não evangélico, ateu ou não ateu, pedir com todo carinho que os irmãos cuidem-se. Né? Nós estamos vivendo tempos de pandemia. A gripe espanhola foi uma das piores pandemias e eles teve que ter um cuidado próprio com as suas vidas. Hoje é a mesma coisa. Hoje nós temos que ter um cuidado com as nossas vidas. Se precisamos usar álcool gel, vamos usar álcool gel. Se precisamos usar máscara, vamos usar máscara. Se precisamos fazer um isolamento, vamos fazer o isolamento, porque eles venceram as pandemias passadas com informações da ciência verdadeira, porque Deus deixou a ciência. Então nós vamos se cuidar, porque muitas famílias estão enlutadas. Mais de 500 mil de pessoas mortas pela pandemia. Minhas solidariedades, as minhas solidariedades a todas as famílias do mundo e principalmente as famílias brasileiras. E que não temam a vacina, não tenham medo, porque nós vivemos aí uma guerra de narrativas, fake news, notícias falsas, notícias religiosas, porque eu sempre falo, meus irmãos, a religião é uma praga. A religião humana é uma praga, aonde tira o entendimento das pessoas. E que os filhos e as filhas de Deus
que eu creio que Deus vai iluminar as mentes dessas pessoas. Porque eu era religioso, pertencia a uma igreja evangélica de pedra, e ensinava as conspirações nesse mundo que vivemos, cósmico, falando assim, mundial, todos os continentes. Existe conspiração, Fernando? Claro que existe. As conspirações carnais, humanas, mas também não podemos generalizar 100% essas conspirações. Porque quando eu estava lá, eu pensava que o governo vacinava-se para mortalidade, para matar, para diminuir o tempo de vida das pessoas. Mas até lá dentro da religião, eu falava com minha esposa, amor, se há uma pandemia, se ela existe, se ela é real, quando começou a pandemia, a primeira morte registrada no Brasil, eu falei, se há uma pandemia, tem que tomar vacina. Agora, se não tem pandemia, eu não vou tomar vacina. Mas só que aí veio vindo, passando os meses, e a gente tem visto, olhado, a gente tem olhado, contemplado, sido testemunha que a pandemia real estava matando muita gente. E aí eu pensei, não, temos que tomar vacina. Mas eu conheço muitos irmãs chamadas missionárias, os líderes religiosos, né, que é contra, né, que tem medo, que o governo vai matar. Não, meus irmãos, o governo tem as suas conspirações, mas o governo está nos ajudando. O governo estaduais, o governo chefe do estado, não. Aí é outro assunto, mas eu não quero tocar nesse assunto. É o desgoverno brasileiro, que conspira, que sabota as vacinas, que sabotou, que foi negligente, foi cúmplice das mortes, aonde os governos estaduais cumpriram seus papéis. Qualquer governador cumpre. Não é porque o João Dória de São Paulo aqui é bonzinho, não. É porque ele é governador e cumpriu um papel de um governador. Mas o chefe do estado jamais poderia ter feito o que fez. Quero prestar minha solidariedade à minha família, porque nessa pandemia eu perdi uma tia, eu perdi uma prima no norte. Minhas solidariedades, minhas lamentações à minha tia Dila, um abraço, todos os meus primas aí no norte de Minas Gerais. Então, nós temos que se vacinar. Seja ela a Coronavac, seja ela a AstraZeneca, seja ela a Pfizer. Mas aí, aquele grupo de fanáticos dizem, não, as pessoas estão tomando vacina e morrendo. Continua com a narrativa nas redes sociais para enganar as pessoas com a sua carne mal. Se vacine sim, meus irmãos. Há uma falha vacinal? Há. Não é para não morrer. É para criar anticorpos, para não entrar em estado de morte rápido. Então, eu venho aqui no canal Yahushua Reina para sempre dizer a vocês que viva a ciência embaixo do Criador, e que viva o SUS, é o Sistema Único de Saúde que temos aqui, que é excelente. Porém, o atendimento é fraco, mas os médicos profissionais são excelentes. Porque eu já fiz cirurgia da úlcera no Hospital São Paulo, mais de 15 médicos, a ciência é maravilhosa. Então, se cuidem, meus irmãos. Eu sei que o momento é difícil, desemprego, infração altíssima, precisamos trabalhar, mas para a pandemia passar, temos que fazer o isolamento físico.
Eu não gosto muito dessa palavra negacionista, porque isso entra dentro da política, mas não podemos negar a pandemia. Então vamos lá. Aqui fica meu conselho, falando assim, né, para que nós venhamos cuidar da nossa vida. Graças a Deus que aqueles que pegaram a doença fracas estão vivos, passaram, outros ficaram com sequelas, mas as famílias que não tiveram as mesmas sortes se foram, e que o Criador console essas famílias, cada uma delas. Tá bom, meus irmãos? Eu já tomei a primeira dose da Coronavac. E eu creio que vocês também irão tomar, se vacinar. O capítulo 7, versículo 5 diz assim: Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Ramalias, dizendo, vamos subir contra Judá e molestamo-lo, reparamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Então nós temos aqui já um assunto bem claro, um assunto que tinha dois reis, continuando essa terceira parte, que queria plantar o rei, o filho do rei Tabeal, que eu lá na frente vou falar e explicar a vocês, no lugar do rei Acaz. Versículo de número 7. Mas só que Deus já respondeu pela boca do profeta Isaías, juntamente com seu filho que estava ali com ele, que levou a profecia ao rei Acaz. Olha só os acontecimentos. Porém, olha o versículo de número 8. Porém, a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. Deus está dizendo que não ia acontecer nada, que não iam para frente, que essa conspiração, que esta guerra armada pelos dois reis não iam prevalecer, iam ser frustrados. E Deus já estava dizendo, porém a cabeça da Síria será Damasco, que a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 75 anos Efraim será destruído, Israel será destruído, vírgula, e deixará de ser povo. Povo, ponto final. Ele está dizendo agora, o próprio Deus, que Israel seria levado à Babilônia. Você está entendendo, meu amado? Para ser escravo, 75 anos. E que, olha a profecia, que a cabeça da Síria será Damasco, a cabeça de Damasco Rezim, que os dois reis seriam levados. E que naquele momento eles estavam tentando tomar Judá, destruir Acaz, mas que não seria sucedido assim, porque Deus já tinha determinado. Versículo de número 9. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria. Olha só, Samaria e Damasco ficaram como título quando foram levados eles para a Babilônia. Que coisa interessante. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Ramalias. Se não crete, certamente não haver de permanecer. Então nós temos aqui no capítulo 7 do profeta Isaías até o versículo 9, nós temos aí o filho do profeta Isaías e o próprio Isaías levando uma profecia para Acaz.
dizendo que não ia acontecer nada, que esses dois reis estavam conspirando contra Judá, contra Jerusalém, para tomar e plantar o rei, o filho do rei Tibeal, no lugar do rei Acás. O assunto é no ano 715 a 686, meus irmãos, antes de Cristo, meio milênio, mais de meio milênio antes. Versículo 10. Agora é que entra qual foi o sinal que Deus deu ao rei Acás? Ponto de interrogação. E quem é o príncipe deste mundo, que vamos lá na frente, em outros vídeos, falar. Porque no capítulo 7 e no capítulo 9 é que eles colocam Jesus de Nazaré. Mas será se foi Jesus de Nazaré? Vamos entender, meus irmãos. O negócio está maravilhoso. Quarto, qual foi o sinal que Deus deu ao rei Acás? Esta é a pergunta que não quer calar. Quarto, qual foi o sinal que Deus deu ao rei de Jerusalém, ao rei de Judá, que estava cercado pelo rei da Síria e o rei de Israel para tomar a terra, sitiou. Mas Deus disse, eles não irão prevalecer, esses dois tições não irão prevalecer. Diga para Acás, Isaías, e filho de Isaías, Jazube. Versículo 10, nós entenderemos. E continuou o Senhor a falar com Acás. Olha só, irmãos, é continuidade do capítulo 7, versículo 1. É uma continuação da profecia. Você está entendendo, amado? É uma continuação das profecias de meio milênio antes, depois de Cristo. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo, pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Quem está falando isso? O profeta Isaías e seu filho. Pede, falando para quem, Fernando? Para o rei Acás. A profecia para o rei Acás. A profecia não foi para o primeiro século. A profecia não foi para o ano 70. A profecia não foi para Jesus de Nazaré. Então quer dizer, Fernando, que você está acreditando como acredita os judeus que estão lá em Israel, que Jesus não existiu, que aquele Jesus não foi o Messias. É isto, Fernando? Não, não é isto, meus irmãos. Eu estou dizendo que as profecias teve os seus cumprimentos nos seus tempos, nas suas épocas, nas suas gerações. E aqui a profecia foi para esta geração, para esta e não para aquela, não para aquela. Não para o século I, do século II, do ano 2000, 2030, 2050. Foi para esta. Como está escrito em Mateus 24, 34, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Foi para aquela geração. A geração de quem? Dos 12 apóstolos, de Jesus de Nazaré. Vamos ler com entendimento, com atenção, com cuidados, para nós entender. Não adianta ficar só no evangelho da graça, os eleitos, as eleitas. A revelação só foi dada ao apóstolo Paulo. Que é isso, meus irmãos? Para com esse negócio, esses equívocos. A profecia foi dada aos profetas do antigo pacto, nos seus tempos, nas suas gerações. E continuou o Senhor a falar cá dizendo, pede para ti o Senhor teu Deus um sinal. Pede ou embaixo nas profundezas,
ou em cima nas alturas. Olha a profecia do profeta Isaías ao rei de Judá. Pede um sinal, ou em cima, no lugar invisível, ou embaixo, no lugar físico visível. Pede um sinal, Acas. Por que Isaías estava dizendo pede um sinal? Porque os dois reis estavam conspirando contra ele. Pede um sinal que Deus te dará, que esses dois reis não vão prevalecer contra você. Não vai tomar Judá, não vai destruir Judá, porque Deus não quer. E vamos ver qual foi a resposta do rei Acas. Versículo de número 12, capítulo 7 do profeta Isaías, versículo 12 diz: Acas, porém, disse: Não pedirei, vírgula, nem tentarei ao Senhor. Ponto final. Aqui é português Brasil. Nós sabemos que essa palavra não tentarei ao Senhor. Ninguém tenta a Deus. Aqui era a escolha física dele, o livre-arbítrio dele, a liberdade dele. E ele disse: Não pedirei. Eu não vou pedir nada. Eu escolho não pedir. E olha como isto aqui é muito interessante. Versículo de número 13. Ele diz: Não pedirei nada, um sinal, não vou pedir nada ao Senhor. Mas ele pedindo ou não, escolhendo ou não, era a vontade do Criador. Versículo 13. Então ele disse: Ouve agora. Quem disse ouve agora? O profeta Isaías, profetizando, a boca de Deus falando. Então ele disse: Ouve agora, ó casa de Davi. Casa de Davi. O reino do sul, não o reino do norte. Não Roboão, Jeroboão. Ouve, ó casa de Davi. Pouco vos afadigastes aos homens, vírgula, senão que também afadigareis ao meu Deus. Ponto de interrogação. Quer dizer que eles estavam preocupados. O reino do sul, Judá, os moradores de Judá estavam com medo, eles sabiam que o rei da Síria, o rei de Israel, estavam planejando matar o rei Acas, tomar as terras, e eles estavam orando, falando com Deus. E Deus diz: Não fadigueis. Versículo 14, olha Deus, olha o Criador falando. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. 2 pontos. Quarto, qual foi o sinal, Fernando, que Deus deu ao rei Acas? O sinal que Deus deu ao rei Acas foi o nascimento do príncipe Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré nasceu no ano 715. Jesus de Nazaré nasceu no ano 686? Não, meus irmãos, é bem claro. Antes de Cristo, até a palavra antes de Cristo. A profecia foi para 715, 686. O sinal foi para Acas, não foi para a geração futura que viria. Você está entendendo a razão e a fé? Porém, a escatologia, ali naquele momento, 715, eles estavam sim esperando um Salvador. Eles estavam esperando um Salvador, um escolhido, um Messias, um Yahushua de Nazaré. Mas só que a escatologia apontava para aquele tempo, era uma sombra. Por isso que não foi Jesus de Nazaré, o príncipe do capítulo 9. O sinal do capítulo 7, o capítulo 8, foi o outro filho de Isaías que nasceu, da profetisa.
O capítulo 53 visava a escatologia também para a vinda do Messias, mas a Bíblia diz que era a terra de Israel que estava enferma. Olhávamos para e levavam uma enfermidade, por quê? Por causa das guerras. Era uma escatologia que estava mostrando que a terra de Israel estava enferma e que este que veio, nesta época, nessa cultura, nesse ano 715, 686 a.C., não fez o seu papel, não aproveitou a oportunidade porque não era ele também. Você está entendendo, amado? Então eu não posso afirmar que era Jesus de Nazaré. Você está entendendo, meu amado? E então disse agora o caso de Davi: pouco vos afadigais aos homens, senão que também fatigais ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem, olha, Deus fala com o rei Acaz. Ele nega pedir qualquer sinal, no direito dele, a escolha dele, livre-arbítrio dele. Mesmo assim, Deus diz: eu que decido, eu vou dar um sinal. Eu sou dono da vida, dono da profecia. Mesmo com sua escolha que você não queira, eu vou mostrar a você que esse sinal que eu vou dar a você é para você crer que esses dois tições, o rei da Síria, o rei de Israel, Damasco e Samaria, não terão vitória sobre você, Acaz. Não tomará sua terra, porque vai nascer de uma mulher. Quarto, estou no quarto tópico. O sinal é que vai nascer uma criança. O sinal é que vai nascer um bebê de uma mulher virgem. E essa palavra virgem, aqui na cópia do Almeida, é jovem. E eu quero dizer a você que nem toda jovem no português Brasil é virgem. E nem toda virgem é jovem. Mas como o Concílio de Nicéia tem as suas tendências, tem as suas ideias, os padres, eles colocaram o profeta messiânico, colocaram virgem, diria de colocar jovem. Ou eles não entenderam que toda virgem pode ser jovem e toda jovem pode ser virgem, e que toda jovem não pode ser virgem e toda virgem não pode ser jovem. Você está entendendo? Então diz: nascerá de uma jovem, de uma mulher, de uma moça. Não é que toda moça é virgem. E nem toda virgem é moça. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem, uma jovem, uma moça, uma mulher, conceberá, vírgula, e dará luz a um filho, vírgula, e chamará seu nome Emanuel. Emanuel. Deus conosco, no indígena, no hebraico, no aramaico. Deus conosco. Deus conosco no primeiro século? Não. Deus conosco 786 a.C.
715 a.C., Deus conosco. Deus estava dizendo, eu vou dar um sinal a você, a casa, para vocês entenderem, Judá, que eu estou com vocês. E que o rei peca, e o rei de Samaria, filho de Ramalias, não vai permanecer, vai ser frustrados, vão ser derrotados. Isso é muito importante nós aprender, meus irmãos. Não vamos usar que as emoções, forçar a interpretação, como as religiões forçam, como as igrejas evangélicas forçam. Não vamos usar aqui os nossos pensamentos, vamos na Bíblia, vamos com entendimento, com cuidado. E que os acontecimentos foi para aquela época, não foi para o primeiro século, nem a consumação do século, no tempo de Jesus de Nazaré. E que isto era uma sombra que ele viria sim, no antigo pacto. Mas eles acreditaram que desta mulher, desta jovem, ia nascer o Salvador deles, para expiar os seus pecados, o Messias. Continuando. Versículo de número 15. Emmanuel, Deus conosco. Aí diz, versículo 15. Preste bem atenção agora. Versículo 15, meus queridos irmãos. Manteiga e mel comerá, vírgula, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Versículo 16. Na verdade, vírgula, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, vírgula, a terra, vírgula, de que te enfatas. Eu vou repetir isso para você. A terra de que te enfatas. Que vocês estão angustiados, que vocês estão vivendo, para vocês entenderem. A terra que vocês estão com medo de perder, de ser destruídas, que vocês estão enfatas com ela, cansada, triste, angustiada com a terra de Judá. Antes que esse menino coma mel, isso é bem claro, antes que esse menino rejeita o mal ou escolhe o bem, a terra que vocês estão, Judá, antes de Cristo, A.C. Antes que ele escolha o mal e o bem. Olha o versículo 16. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que vocês estão, que enfatas dela, será desamparada dos seus dois reis. Isso aqui é irrefutável, meus irmãos. Dizer que isto aqui, que esse menino que nasceu da mulher, da moça, do jeito que vocês entendem no português do Brasil, como eu já expliquei, nem toda virgem, você está entendendo? Nem toda virgem é moça, nem toda moça é virgem. Nem toda jovem, ela é virgem. Nem toda virgem é jovem. Tem jovem que aos seus 12 anos, trazendo hoje, 13, até mesmo 14, 15, ela é uma jovem, mas ela já teve relação sexual. Sim ou não? Sim. Tem jovem, moça, falando assim, mulher, que tem 15, 16, 17, 18, 19, 20 e nunca teve relação sexual.
Mas o ponto no hebraico é jovem, mulher. 16, versículo 16. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal, escolher o bem, vírgula, a terra, vírgula, de quem te enfata será desamparada dos seus 2 reis. E como foi, Fernando, que essa terra foi desamparada do rei Peca e do rei Rezim, que queriam colocar o filho de Tibeal ou Tabeal em Judá? Como que foi desamparada antes que esse menino conhecesse o bem que nasceu dessa mulher, dessa jovem, dessa virgem, não sei como você queira chamar. Essa mulher, essa menina, essa moça, quando nasce esse menino, antes que ele conheça o bem, o psique do bem e do mal, a terra foi desamparada desses 2 reis, Rezim, que corresponde a Damasco, e Peca, que corresponde a Israel, Efraim, Samaria. Foi quando o rei da Babilônia, capítulo 8, vou entrar lá, foi o capítulo 8, quando nasceu o filho do profeta Isaías, o segundo filho do profeta Isaías, que foi quase a mesma profecia do capítulo 7, que se referia à profecia do capítulo 7 ao filho de Acás. E a profecia do capítulo 8, o filho do profeta Isaías, que foi usada para a entrada do rei da Assíria, o rei da Babilônia, Assíria, não Síria, Assíria. Foi a mesma profecia usada, a mesma figura da profecia, figura de linguagem. É quando o rei da Babilônia invadiu Jerusalém e levou os 2 reis, Efraim, Damasco, Síria, ao exílio babilônico. Foi aí que eles foram levados, desamparados, e Judá ficou. A terra de Judá ficou, porque Deus quis assim. O rei do sul prevaleceu. Você está entendendo essas profecias do antigo pacto, meus irmãos? E ele diz, na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o bem, escolher o bem e o mal, a terra de que te enfata será desamparada desses 2 reis. Versículo 17, porém o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo. Qual o povo? O povo de 715, 686. O teu povo. Porém o Senhor fará vir sobre o teu povo, sobre a casa do teu pai, pelo rei da Síria, dias tais quais nunca vieram, desde um dia que Efraim se separou de Judá. Já tinha separado ou não? Desde o dia do seu pai. O pai de quem? O pai de Acás, de Otão. Desde quando ele se separar do rei do sul, o rei do norte, lá em Salomão, que eles seriam separados ali para uma escravidão assíria pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E que Judá ficaria separada há muito tempo, há 75 anos. Versículo 18. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas, assobiará, vai lá levantar as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que estão na terra da Síria. Olha só, juízo sobre Síria e juízo sobre a própria Israel. Mas Deus livrou Judá. É isto que o texto está dizendo, meus irmãos. O sinal quarto que Deus deu, o sinal que Deus deu ao rei Acás, repetindo, foi o nascimento
desse menino. Eu vou terminar esse texto para nós saber quem foi este menino. Versículo 19: todos eles virão e pousarão nos vales desertos, nas fendas das rochas, em todos os espinheiros, em todos os arbustos. Naquele mesmo dia reparará o Senhor com uma navalha alugada que está bem do rio, isto com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, até a barba, totalmente tirará. Versículo 21. E sucedeu naquele dia que o homem criará uma novilha e 2 ovelhas. Versículo 22, e acontecerá que, por causa da abundância do leite que eles hão de dar, comerá manteiga e mel, comerá todo aquele que restar no meio da terra. Versículo 23. E sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides do valor de 1000 ciclos de prata será para as sarças, para os espinheiros, com arco, com flecha, entrará ali, porque toda a terra será sarças de espinheiros. Versículo 25. E quando a todos os montes, que costumavam cavar com exaltas para ali, não irás por causa do temor das sarças dos espinheiros, porém servirão para matarem para lá os bois, para serem pisados pelas ovelhas. 46 minutos. Olha como isso é interessante. Eu vou ler isso aqui porque ele está falando agora em figura de linguagem que eles iam passar na Babilônia. Quem ia passar na Babilônia? Aqueles que eram idólatras, que desobedeceram a lei, aqueles que eram reis perversos demais. E Deus deu